Imagine isto. Você acorda, pega o celular e antes mesmo de levantar da cama, já está comparando o corpo de alguém no Instagram, a carreira de um colega no LinkedIn, o relacionamento perfeito de um casal que você nem conhece direito. E algo dentro de você sussurra: por que eu não sou assim? Você vai trabalhar, mas sua mente está ocupada, medindo a distância entre quem você é e quem acha que deveria ser. Você está em uma conversa, mas performando uma versão editada de si mesmo. Dizendo o que imaginam que diriam se fossem mais interessantes, mais confiantes, mais suficientes. No final do dia você está exausto, não do trabalho, mas de carregar todas essas versões de si mesmo que não são realmente você. A ansiedade não vem do mundo, vem dessa guerra silenciosa que você trava contra a própria existência. Mas e se toda essa ansiedade tivesse uma única raiz? Uma mentira que você repete todos os dias sem perceber. A mentira de que você precisa ser outra pessoa para finalmente estar em paz. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais sombrios da história, dedicou sua vida a desvendar essa mentira. Alemanha, século XIX. Uma época de otimismo filosófico, onde pensadores acreditavam no progresso inevitável da humanidade. No meio dessa euforia, surge Arthur Schopenhauer, o pessimista radical. O filósofo que ousou dizer que o sofrimento não era um acidente, mas a essência da existência humana. Schopenhauer conhecia intimamente a dor da comparação. Passou a vida à sombra de Hegel, o filósofo mais celebrado de sua época. Suas aulas ficavam vazias, enquanto multidões se aglomeravam para ouvir seu rival. Sua mãe, uma escritora famosa, chegou a dizer que ele nunca seria lembrado além de ser o filho dela. Ele poderia ter passado a vida tentando provar seu valor, competindo, performando. Mas fez o oposto. Retirou-se, observou, e na solidão descobriu algo perturbador sobre a natureza humana. Schopenhauer observava algo perturbador sobre a natureza humana. Não buscamos verdadeiramente a felicidade. Buscamos ser invejados por parecer felizes. Leia novamente, devagar. Não buscamos ser felizes. Buscamos parecer mais felizes que os outros. Se Schopenhauer vivesse hoje e observasse o Instagram, o LinkedIn, o TikTok, provavelmente reconheceria neles uma amplificação tecnológica do que ele já identificava no século XIX. Palcos onde encenamos versões irreais de nós mesmos, multiplicando infinitamente o sofrimento da comparação que ele considerava inerente à condição humana. A ansiedade que você sente ao rolar o feed não é acidental. É o sintoma de algo muito mais profundo. Algo que Schopenhauer chamava de a vontade. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Para entender por que você está em guerra consigo mesmo, precisamos mergulhar na raiz de todo o sofrimento humano. Schopenhauer acreditava que existe uma força cega que nos impulsiona. Ele chamava de vontade. Não a vontade consciente de querer um café ou escolher uma roupa, mas um impulso vital, irracional, insaciável, que nunca descansa. A vontade é aquela voz que diz: quando você tiver isso, será feliz. Mas é uma mentirosa profissional. Você conquista a promoção. A vontade já aponta para a próxima. Você atinge o corpo ideal. A vontade encontra outra imperfeição. Você consegue o relacionamento dos sonhos. A vontade sussurra: mas será que você é suficiente para mantê-lo? A vontade nunca diz: pronto, agora você pode descansar. E aqui está o truque cruel. Ela não te faz desejar apenas ter coisas. Ela te faz desejar ser outra pessoa. Mas como isso se tornou tão natural? Como chegamos ao ponto onde comparar-se é mais automático que respirar? Pense, quantas vezes você já pensou: se eu fosse mais extrovertido como fulano, se eu tivesse a disciplina de ciclano, se eu fosse tão confiante quanto aquela pessoa?
Você não quer só o que eles têm, você quer ser quem eles são. Ou melhor, quem você imagina que eles são. No trabalho, você olha para o colega que foi promovido e pensa: eu deveria ser assim. Na academia, você vê o corpo de alguém e rejeita o seu. Nas redes sociais, você consome fragmentos editados de vidas alheias e constrói um eu ideal, que é uma colcha de retalhos de desconhecidos. E então começa a guerra. Você contra você mesmo, o que você é versus o que acha que deveria ser. E a ansiedade? A ansiedade é o barulho dessa batalha interna. É o alarme que dispara toda vez que você trai quem realmente é em nome de quem acha que precisa ser. Quantas vezes hoje você agiu, não por desejo genuíno, mas porque imaginou que é assim que pessoas bem-sucedidas agem? Quantas decisões você toma não porque quer aquilo, mas porque acha que deveria querer? Quando foi a última vez que você se sentiu suficiente, exatamente como está, sem precisar provar nada a ninguém? Schopenhauer viu isso com uma clareza brutal. A ansiedade não nasce de não ter o que os outros têm. Nasce de rejeitar quem você é, enquanto persegue ser quem nunca será. Você não está ansioso porque é imperfeito. Está ansioso porque está tentando ser perfeito no modelo de outra pessoa. O que chamamos hoje de ansiedade, Schopenhauer descreveria como manifestação do sofrimento existencial. O tormento da vontade que nunca descansa, que transforma cada conquista em novo ponto de partida para o desejo seguinte. A linguagem mudou, a experiência não. Schopenhauer tinha uma frase devastadora: vemos apenas o exterior da vida dos outros, nunca seu interior. Você compara seu caos interno com a fachada polida dos outros, sua realidade completa, com todas as falhas privadas, contra os 5 segundos editados da vida de um estranho. E conclui: eles têm algo que eu não tenho. É uma comparação injusta desde o início. Lev Tolstói era um dos escritores mais celebrados do mundo. Fama, fortuna, família, aos olhos de qualquer pessoa, uma vida perfeita. Mas em seus diários, Tolstói escreveu: tenho tudo o que um homem poderia desejar, exceto a vontade de viver. Por fora, sucesso absoluto. Por dentro, um vazio que nenhuma conquista conseguia preencher. Através da lente de Schopenhauer, podemos entender Tolstói. Ele alcançou tudo o que a vontade prometia e descobriu o que o filósofo alemão já sabia, que a vontade é insaciável por natureza, não por acidente. Ela disse que a felicidade estava do outro lado da montanha. Ele escalou e encontrou apenas outra montanha. Sylvia Plath, a poeta brilhante, passava os dias comparando-se obsessivamente com outros escritores. Em seus diários privados, ela confessava sentir-se perpetuamente inadequada, mesmo enquanto o mundo a celebrava. A ansiedade não vinha de falta de talento, vinha da guerra constante contra si mesma. Oscar Wilde, mestre da performance social, vivia personagens. Ele próprio disse: seja você mesmo, todos os outros já foram escolhidos. Mas não seguia o próprio conselho. Passou a vida inteira sendo quem os outros esperavam que ele fosse, até que a máscara se tornou insustentável e ele desmoronou. 100 anos depois de Schopenhauer, o psicólogo Leon Festinger formalizou a teoria da comparação social. Descobriu que os seres humanos têm uma tendência inata de avaliar-se comparando com outros. Schopenhauer já sabia disso em 1800. A diferença? Hoje temos tecnologia que transforma essa tendência em vício. Cada scroll é um soco na autoaceitação. Algoritmos projetados para te mostrar o melhor dos outros, enquanto você conhece o pior de si mesmo. Como Nietzsche disse, o homem que desdenha de si ainda se estima como alguém que desdenha. Até na autorrejeição, há ego, há vontade.
Você consome a vida editada de centenas de pessoas por dia. E a cada imagem, uma punhalada silenciosa. Eu deveria ser assim. Schopenhauer, que já via o sofrimento da comparação como inevitável no convívio social do século XIX, reconheceria nos smartphones e algoritmos uma versão amplificada do mesmo tormento. A diferença é que agora carregamos essa máquina de comparação no bolso ativa 24 horas por dia. Mas aqui começa o verdadeiro problema, porque mesmo sabendo de tudo isso, você não consegue simplesmente parar. Mas aqui está o problema que Schopenhauer reconhecia e que talvez você também reconheça. Você não pode simplesmente parar de se comparar. Somos seres sociais, definimos quem somos através dos outros. Linguagem, identidade, valores, tudo é relacional. Você aprende o que é bom vendo o que os outros consideram bom. Aprende o que é suficiente medindo-se contra padrões externos. A comparação não é um erro, é como funcionamos. Schopenhauer sabia disso. Ele não era ingênuo o bastante para dizer: apenas pare de se importar e seja você mesmo. Ele via a armadilha. Escapar completamente da vontade seria negar a própria humanidade. Então você está preso. Se aceita quem você é, corre o risco de parecer conformado, medíocre, a pessoa que desistiu de crescer. E o medo sussurra: todo mundo está evoluindo e você vai ficar para trás. Mas se continua tentando ser outro, você ganha talvez aprovação externa, likes, elogios, a sensação temporária de estar no caminho certo, mas perde algo mais profundo. Perde a si mesmo, perde a paz. E a ansiedade se torna crônica, uma companheira constante que nunca te deixa descansar. É normal querer ser admirado, é humano desejar melhorar. É compreensível sentir inveja às vezes. A dor disso não é fraqueza, é consciência. Mas a pergunta permanece: como você vive sem ser destruído por isso? Escolher a autenticidade pode parecer renúncia. Escolher a performance pode parecer sobrevivência. Então o que resta? Você está condenado a escolher entre paz e progresso, entre ser você mesmo e ser admirado? Schopenhauer olharia para você com aquele olhar melancólico que só um pessimista honesto pode ter e diria: você está fazendo a pergunta errada. Porque a liberdade não está em escolher um lado dessa guerra, está em entender o que realmente significa ser você mesmo. E é aqui que tudo muda. Porque Schopenhauer não está dizendo para você aceitar suas limitações e estagnar. Ele está dizendo algo muito mais radical. O problema não é a imperfeição, é a guerra contra ela. Você pode melhorar sendo você mesmo. Você não pode melhorar fingindo ser outro. A diferença? Uma vem de autoconhecimento, a outra de autorrejeição. A vontade nunca será satisfeita. Ela sempre pedirá mais, sempre moverá a meta. Então pare de negociar com ela. Pare de acreditar que, quando eu tiver isso, ou quando eu for assim, finalmente haverá paz. A paz não vem de conquistar o que a vontade exige. Vem de reconhecer que ela é insaciável. Ser você mesmo não é conformismo, é clareza. Schopenhauer não era otimista. Ele não promete que essa compreensão trará felicidade plena. Para ele, o sofrimento é parte inescapável da existência. Mas ele distingue entre o sofrimento inevitável de existir e o sofrimento opcional de rejeitar quem você é. Imagine que você é um violão. A ansiedade é o que acontece quando você tenta soar como um piano. Você pode até produzir sons parecidos, mas serão sempre dissonantes, forçados, e você se desgastará no processo. A maestria não está em se tornar outro instrumento, está em descobrir todos os sons únicos que só você pode fazer, sons que nenhum piano jamais produzirá. Você cresce a partir do que você é, não negando o que você é.
A árvore não tenta ser águia para crescer. Ela aprofunda raízes e expande na direção da própria natureza. A ansiedade não vem de não ter o suficiente, não ser o suficiente ou não fazer o suficiente. Vem de tentar ser suficiente nos critérios de outra pessoa. Você não encontrará paz se tornando quem acha que deveria ser. Encontrará paz quando parar de acreditar que deveria ser qualquer outra pessoa, além de quem já é. Mas como isso se traduz na sua vida, no seu dia a dia, nas pequenas decisões que tomou hoje? Agora, faça uma pausa, respire fundo e se permita olhar para dentro. Qual versão de você mesmo você está tentando sustentar neste momento? Para quem você está performando? Que parte de você está sendo sufocada para que outra parte pareça aceitável? Quando você pensa, eu deveria ser mais disciplinado, eu deveria ser mais sociável, eu deveria ser mais produtivo. De onde vem esse deveria? É realmente seu? Ou é a voz de alguém que você internalizou há tanto tempo que esqueceu que não é sua? Quantos dos seus objetivos são genuinamente seus? E quantos são tentativas de provar algo a alguém? Antes de cada decisão importante, pergunte: isso me aproxima de quem eu sou ou de quem eu acho que deveria ser? Se for a segunda opção, pause. Todo dia, ao final, faça um inventário silencioso. Hoje, em quantos momentos eu fui eu e em quantos fui uma performance? Sem julgamento, apenas observe. Pode ser doloroso perceber quantas vezes por dia você se abandona. Quantas vezes escolhe aprovação em vez de autenticidade. Quantas máscaras você veste antes mesmo de sair de casa. Schopenhauer diria: esse reconhecimento dói porque você está acordando, e acordar sempre dói mais do que continuar dormindo. Mas agora você sabe a verdade. Lembra da pergunta que começamos? E se toda a sua ansiedade viesse de querer ser outra pessoa? Agora você sabe. Não é um e se. É a verdade que Schopenhauer te oferece, nua e crua. A ansiedade não é o problema, é o sintoma. O problema é a guerra silenciosa que você trava contra sua própria existência todos os dias. Schopenhauer era chamado de pessimista, e era. Ele não oferecia caminhos fáceis ou promessas de felicidade eterna. Mas oferecia algo talvez mais valioso: honestidade radical sobre a condição humana. Ele via o sofrimento como inevitável, mas também via um caminho. A vontade nunca será satisfeita, então pare de negociar. O sofrimento da comparação é opcional, o sofrimento da existência não é. Você pode se aceitar e ainda assim crescer. Na verdade, só pode realmente crescer quando se aceita. Quando você para de tentar ser outra pessoa, algo mágico acontece. Você para de ser ansioso sobre quem você não é. E começa a ser curioso sobre quem você é. Não há versão perfeita de você esperando para ser desbloqueada. Há apenas você, imperfeito, humano e suficiente. A paz não está em se tornar alguém digno de ser amado. Está em perceber que você já era digno antes mesmo de começar a tentar. Schopenhauer nos deixou uma verdade sombria, mas libertadora. O sofrimento não desaparece quando você se aceita, mas a ansiedade de ser outra pessoa, essa sim, desaparece. E o que resta é uma vida que finalmente é sua. E você? Qual máscara você carrega há tanto tempo que esqueceu que está usando? Existe alguma parte de você que você esconde porque não parece suficiente para os padrões de alguém? Deixe nos comentários. Não precisa ser profundo, pode ser simples, mas que seja honesto. Às vezes, admitir uma verdade sobre si mesmo é o primeiro passo para parar de fugir dela. Schopenhauer estaria orgulhoso.